trazer neste dia essa palavra sobre o tema é percepção, fundamentado na vida de alguns personagens da Bíblia. E o primeiro que eu quero trazer é sobre a percepção do sacerdote Eli. Essa percepção é uma percepção distorcida. Por que uma percepção distorcida? Porque ele não estava tendo uma percepção correta e alinhada com o céu, totalmente do seu ministério, né? Da realidade dos acontecimentos do seu ministério. Por quê? Porque os seus filhos estavam fazendo, vamos dizer assim, travessuras. E ele também já não estava recebendo de Deus direcionamento, respostas, uma revelação daquilo que Deus estava por fazer nos tempos que ele vivia, nos últimos dias, na atualidade que ele vivia. Então o sacerdote Eli, ele tinha uma percepção distorcida. E Deus estava trazendo palavras, Deus estava trazendo revelação também na vida de Samuel, que era um jovem menino, para que Eli pudesse alinhar a sua vida. Deus, ele não deixa o ministério, sempre vai dando chance, vai estendendo as suas cordas, os seus laços de amor à nossa volta para que haja correções, né? E o outro personagem que eu quero falar agora é o profeta Jonas. Ele tinha uma percepção invertida. Qual que é a percepção invertida? É uma percepção onde Deus dá um direcionamento para o profeta Jonas e ele vai e toma um rumo contrário, inverso à vontade de Deus, né? O profeta Jonas, ele precisava fazer as correções e Deus precisou colocar esse profeta no ventre de um peixe gigante, para que ele, um grande peixe, né? A palavra diz um grande peixe, para que ele pudesse fazer uma retrospectiva, para que ele pudesse fazer uma análise interna na sua mente, no seu coração, se a inversão de valores dele, a percepção dele estava invertida, ele precisava corrigir isso na vida dele, né? O terceiro personagem que eu quero trazer aqui é Saulo de Tarso. Antes de sua conversão, depois ele passou para Paulo, o apóstolo Paulo. Mas antes era Saulo. E como Saulo de Tarso, ele perseguia os verdadeiros cristãos, porque ele tinha uma percepção distorcida. Distorcidas, vamos dizer assim, entulhada. Percepção distorcida e entulhada. Entulhada do quê? De religião. Fariseu, dos fariseus, né? Estudado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, né? Então o que acontece? Quando esse homem, Saulo, ele vai tomar as suas decisões, todas essas decisões invertidas e distorcidas, elas são frutos de uma percepção falha, uma percepção que precisa ser corrigida, uma percepção da realidade de Deus e da realidade de si próprio, para que seja corrigido da melhor forma. E Deus vem trazendo, na história desses personagens, trazendo oportunidades para que eles façam as correções devidas. E o que acontece, né? O apóstolo, o Saulo de Tarso, ele vai e no caminho de Damasco, Deus dá um basta naquilo, chega. E Paulo fica 3 dias ali naquele retrospectiva dele, né? Como o profeta Jonas também teve que ficar um período, né, de 2, 3 dias ali no ventre do grande peixe. Assim como o sacerdote ele teve a sua oportunidade também por revelações que Deus dera a Samuel para que ele fizesse as correções. Deus quer fazer as correções na nossa vida. Olha, vamos ver mais 2 personagens bíblicos em Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, ali no capítulo 5, né, se não me engano, Ananias e Safira, eles tiveram uma percepção da sua realidade e combinaram uma percepção distorcida. Olha, nós vamos
fazer algo combinado para parecer. É uma percepção distorcida, é quando você faz algo para parecer para os outros. E aqui era para parecer para os novos convertidos, para os cristãos, para a sociedade que estava confessando Jesus, se convertendo, confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Ananias e Safira, eles entraram em acordo para falar que eles venderam a sua propriedade por tal preço e depositassem ali junto aos apóstolos, aos pés dos apóstolos, aquela quantia. E eles foram, né, por exemplo, se eles venderam a fazenda dele hoje por 10 milhões, eles teriam que trazer, né, um milhão de reais de dízimo, vamos colocar dessa forma para nós entendermos atualmente, né? Mas não, eles trouxeram 50 mil, 100 mil. A Bíblia não especifica o valor. Eu estou dando um exemplo para a gente atualizar, para a gente entender, né? A Bíblia não fala de valor, né? Mas vamos dizer que foi um carro de 50 mil, né, a sua propriedade. Eles deveriam trazer 5 mil, biblicamente, segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia. E eles trouxeram 500 reais, 200 reais. Eu estou só atualizando o valor, a Bíblia não fala de valor. Então essas pessoas, personagens da Bíblia, tanto Eli, como Jonas, como Saulo, depois Paulo, como Ananias e Safira, eles tiveram percepções com defeitos, percepções que estavam invertidas, percepções distorcidas. O que Deus vem? Você pode ver Deus no contexto na Bíblia, em volta, Deus manifestando, Deus rodeando essas pessoas com conhecimento, com revelação, com um tratamento dele para que essas pessoas pudessem fazer as correções. Assim na nossa vida também. Como está a nossa percepção? Uma vez que a própria Bíblia, muitas vezes as pessoas falam, eu creio na Bíblia, mas em que parte da Bíblia você crê? Se você crê na Bíblia, você deveria crer em toda a Bíblia, né? Mas muitas pessoas não creem no dízimo, muitas pessoas não creem em Jesus como único e suficiente Salvador, muitas pessoas não creem em céu e inferno. Muitas coisas que as pessoas não creem, mas mesmo que você não creia nisso, isso não vai deixar de existir. Mesmo que você não creia que Jesus morreu numa cruz por seus pecados, ele morreu por seus pecados pelos meus. Ele morreu, foi um sacrifício perfeito. E o Senhor Jesus, ele quer fazer as correções nessa percepção, de perceber o mundo, de se relacionar com Deus, de poder se arrepender dos seus pecados, de poder tomar um novo rumo na sua vida, de poder decidir a partir de uma percepção correta, alinhada com os céus. Chega de tomar decisões erradas. Quantas pessoas elas podem ver o vizinho da igreja, o vizinho do bairro, tomando decisões e a vida dela fica patinando. Por quê? Porque a sua percepção de repente deve estar invertida, né? A sua percepção está a partir de você, a partir do seu umbigo, né? A partir de concepções, do teu sistema de crenças, mas a tua percepção deve estar a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Aí você vai começar a tomar um novo rumo, dar um novo rumo para a sua história, mudar realidades de pessoas da sua família. Qual legado você quer deixar nesses últimos dias, né? Muito tem se discutido sobre temas críticos, debates, né? Mas na verdade, o que rege a tua vida? O que rege a minha vida é a palavra de Deus. Todas as minhas decisões devem estar fundamentadas na palavra de Deus. É lógico que ninguém é perfeito, mas nós temos que fazer o possível para conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então Jesus hoje está querendo corrigir a sua percepção, para você fazer as correções, como Jonas fez ali, o profeta Jonas fez ali no ventre daquele grande peixe, como Saulo fez naqueles 3 dias as correções, né? Ananias e Safira não tiveram a oportunidade porque eles planejaram. Eli ficou procrastinando, ficou postergando, ficou adiando para fazer as correções, né? E seus filhos sofreram por causa de sua descendência, né? O seu sacerdócio foi tirado dele. Então
que nós não venhamos sofrer por não tomar as decisões que devem ser tomadas enquanto há tempo, rapidamente, para que nós possamos agradar aquele que é o nosso Deus maravilhoso. Agradar, como o apóstolo Pedro falou, antes devemos agradar a homens ou a Deus. Quem que nós vamos agradar? É logicamente que nós vamos agradar a Deus com as nossas decisões, com a nossa percepção de mundo, né? Nós precisamos tomar as nossas decisões, ter uma percepção da realidade de Deus, e assim Deus vai poder não só começar a agir, mas continuar agindo em nossas vidas e através de nós. Que nesse momento você possa aceitar a vida de Jesus, a percepção do Senhor Jesus, e mudar a realidade que está à sua volta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.